Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é quinta-feira. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia. Estamos em uma série nova, estamos começando uma série sobre o fim dos tempos. Nós vamos hoje estudar Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. Antes de entrar no texto, quero citar que hoje é 7 de setembro e nós vamos hoje orar pelo Brasil, porque hoje é o dia da independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil de Portugal, nos separando então da metrópole que havia colonizado estas terras, Ele mesmo era filho do rei de Portugal. Houve uma mudança política, mas não houve uma mudança de estilo de gestão, O Brasil continuou com uma monarquia. Então, hoje nós vamos orar pelo Brasil, orar pelas nossas autoridades no final desse devocional, orar pela nossa nação, porque nós cremos que o Senhor nosso Deus nos colocou aqui não é por acaso, que há propósitos para nossas vidas nesta nação, e Deus pediu, é uma ordenança bíblica que nós devemos orar pelas autoridades, orar pela nação, para que haja paz, para que possamos em paz viver, trabalhar, nos sustentar e também possamos pregar o Evangelho. Então, vamos orar por esta nação que já passou por tantos dias difíceis, Começou sua história aí sendo explorada pelos portugueses, seus nativos, seus índios foram escravizados, trouxeram para cá pessoas de outras nações para serem escravos também. Nós temos uma parte da história brasileira que é muito vergonhosa, que é essa parte da escravidão, da violência, dessa injustiça, que até hoje a gente vê resultados dessa injustiça social, mas que de uma forma ou de outra constituiu essa nossa nação e trouxe diversos povos que formaram hoje o povo brasileiro, Hoje somos um só povo, Somos um só povo com uma mistura de várias etnias, várias raças, várias nacionalidades. Eu mesmo estava olhando ali, na minha árvore genealógica, tenho sangue indígena, sangue de alemães, sangue de italiano, sangue de tanta gente, que formou a nossa raça aqui nessa região que eu estou. Então, você também certamente, é fruto de uma história, Tudo tem uma história, tudo tem um passado e a gente tem que olhar para essa história. Só que é interessante, olhando pela ótica do que nós vamos ler hoje na Bíblia, que essa história caminha para um fim. Vai chegar um dia que a história da humanidade como ela é hoje, ela vai terminar. E nós vamos ler aqui o sermão que a gente chama na Bíblia sermão profético, onde Jesus fala sobre o futuro. Mateus 24, versículo 3 até o 14, nós vamos ler hoje e vamos meditar. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual o sinal haverá da tua vinda e da consumação, ou seja, do fim dos tempos? E ele lhes respondeu: vejam que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes
e tremores em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, é o início das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Olha que narrativa forte e poderosa que Jesus traz para nós aqui sobre o que vai acontecer até chegar o fim dos tempos. E depois Jesus vai explicar o que vai acontecer no fim dos tempos. Nós vamos continuar lendo em outros dias esse texto que é Mateus capítulo 24 e capítulo 25, que é esse momento em que Jesus está falando sobre o fim dos tempos. Você é meu convidado a continuar nos próximos dias no devocional, mas já ir lendo na sua Bíblia e marcar e ler Mateus 24 e Mateus 25. Então, a primeira coisa que Jesus diz, ele diz, olha, vão vir falsos profetas e vão vir falsos cristos. Na história da humanidade nós já tivemos vários homens que disseram que eles eram o Cristo. Até aqui no Brasil, um tempo atrás nós tínhamos um homem que se dizia Cristo. Mas não só isso. Há homens que se diziam Messias, filhos de Deus, encarnação de Deus, ocupando esse lugar que deveria ser do Cristo, do Filho de Deus, do único Filho de Deus. Na própria época de Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, vieram 2 ou 3 homens em Israel dizendo que eles eram o Messias. Então Jesus aqui estava prevendo, dizendo, olha, não deem crédito, porque não será dessa forma. Inclusive ele vai falar depois, nós vamos ler nos próximos dias, que o Filho do Homem não vai vir de uma forma secreta ou estar lá no deserto, mas o Filho do Homem, o Cristo, quando voltar, ele vai descer dos céus e todos os olhos o verão descendo do céu. Então, a volta de Cristo não vai ser algo secreto, vai ser algo notório, visível a todos. Ele também nos fala a respeito de guerras, fomes, nação contra nação, deixando bem claro que isto não é o fim. Então, às vezes as pessoas dizem, estourou uma guerra lá, agora é o fim do mundo. Não, este não será o fim do mundo. O relógio de Deus não se baseia no relógio das nações. O relógio de Deus não se baseia no relógio dos reis, dos imperadores. Nós já tivemos vários homens que causaram guerras no mundo. Olha o que fez Adolf Hitler. Olha o que fez Napoleão Bonaparte. Olha o que fez Gengis Khan. Homens que avassalaram, que invadiram nações e guerrearam contra povos. Jesus disse, isso tudo vai acontecer. Tremores, terremotos, fomes. Mas isto não é o fim. Então, este não é o fim. O fim não é quando os homens causam o mal. Isso é apenas o princípio das dores. E aqui Jesus está usando a figura de uma mulher que está em dores de parto. Quando ele fala princípio das dores, ele está falando, sabe quando a mulher, ali pelo 5º mês de gestação, 4º mês, 5º mês, começa a ter algumas contrações involuntárias, Começa a ter aquelas contrações que vão preparando ela, ali pelo 6º, 7º mês vai aumentando. Não é sempre que tem.
né? Mas não é ainda o parto, não é a hora de nascer a criança, é apenas o princípio das dores, né? São dores, mas ainda não é o parto. E aí Jesus vem e diz: olha, ainda vão se levantar vários falsos profetas e vão enganar a muitos. E aqui eu quero citar um homem que foi extremamente usado por Satanás como falso profeta e que tem a sua mensagem enganado a muitos. Um homem chamado Maomé. Maomé foi um homem que ele conhecia a fé cristã e a fé judaica, e ele veio dizendo que um anjo de Deus falou com ele e que toda a religião cristã e judaica estavam erradas, haviam sido corrompidas, e ele tinha a última verdade de Deus. E ele escreve um livro, né, ele não vai escrever, né, mas ele vai citar passagens, uma narrativa paralela com a narrativa da Bíblia. Vai querer reescrever a história dos homens da Bíblia. E ele vai falar de princípios que partem de verdades. Por exemplo, a verdade de que só há um Deus. Mas ele vai apresentar um falso evangelho. Um evangelho sem graça, um evangelho sem misericórdia, sem perdão. Uma proposta de um reino de Deus feito pela política, pela guerra, pelos homens. E é isso que a fé muçulmana prega até hoje. O reino de Alá é um reino feito por homens. Veja, ele misturou a mentira com a verdade. Quem olha de longe parece que é verdade, mas quem se aproxima enxerga a mentira. E o principal ele fez, ele disse que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus é apenas um profeta. Talvez você diga: mas eu não acredito em Maomé. Mas você sabia que 1,2 bilhão de pessoas hoje no mundo são islâmicos, acreditam nessa religião? 1 bilhão, gente, é a segunda maior religião no mundo, apenas atrás da fé cristã. E essa religião está crescendo muito, porque ela se estabelece pela força. Quando eles entram numa nação, eles tomam a força, tomam o exército, eles fazem uma guerra e eles estabelecem a lei da religião deles como a lei oficial do país, e eles obrigam todos a seguir. E quem não se converte é morto. Em muitos países onde essa ala mais radical está no poder, é assim. Proibindo mulheres de ter direitos, de votar, inclusive de aprender a ler e escrever. Então, aqui Jesus estava falando que viriam esses falsos profetas e enganariam a muitos, misturando a mentira com a verdade. Então, Jesus vai advertindo a humanidade, dizendo: olha, vai acontecer isso. E por fim ele fala de qual é o relógio de Deus. Aonde está o relógio de Deus para o fim dos tempos? Quando Deus vai terminar com a história? Isso para mim é o mais forte. Ele diz assim: aquele que porém perseverar até o fim será salvo. Isso é importante, né? Vai ter dias difíceis, mas tu tem que perseverar. Fala de perseguições, né? E a igreja passou por muitas perseguições e ainda passa. Hoje nesses países muçulmanos, na própria China, na Índia também, se você for cristão, você pode ser morto. Então até hoje nós temos uma perseguição, e uma perseguição muito feroz contra os cristãos. Jesus disse: persevere, mesmo no meio da tribulação. E aí ele diz onde está o relógio de Deus, versículo 14. Diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Olha só quando que Deus vai terminar com a história e vai fazer o dia do julgamento e vai começar uma nova história, que é o reino de Deus, quando o evangelho for pregado a todas as nações da terra. E ainda faltam muitas nações. Tem muitos povos que a fé cristã ainda não chegou. Há muitas línguas, muitos idiomas que nunca ouviram falar, que não tem nem a Bíblia traduzida. E há pessoas trabalhando, evangelistas, missionários, para chegar a esses povos. Inclusive você pode ser um evangelista, um missionário para chegar nesses povos.
Você pode ser um evangelista mandando sua oferta, ajudando pessoas, mas também indo ao campo missionário. Então, há um relógio de Deus. O relógio de Deus é o seguinte: Deus quer alcançar todas as nações, porque Deus quer que o seu testemunho chegue a todos os povos, pois todos os povos são criação de Deus. Ele é um pai que quer resgatar todos os seus filhos. Enquanto houver uma nação que não ouviu o evangelho, não teve a oportunidade de ser salva, Deus não vai terminar a sua obra nesta terra. Ele vai dizer assim: não terminou, não pode terminar a história, porque eu ainda não terminei o meu trabalho de resgate dos meus filhos. Essa é a história da humanidade, é a história de um pai que está esperando o filho perdido na porta. A festa só vem, as bodas só vêm quando o filho volta para casa. O pai está esperando que o evangelho seja pregado a todos os filhos. Aleluia! Deus ama a humanidade. A história da humanidade está fixada nessa verdade. Deus nos ama. E Deus é justo, um dia Ele vai fazer justiça. Amém? Querido Deus e Pai, oramos pela nossa nação e pedimos: tem misericórdia do Brasil. Que o nosso país possa se encontrar contigo, que essa nação possa te conhecer e viver um tempo de prosperidade, de paz, continuarmos na liberdade para pregar o Evangelho. Oramos também pelas nações não alcançadas, pelos povos da Índia, da África, lá da Oceania, nações que ainda não te conhecem, Senhor. Lá no Extremo Oriente, Senhor, também pedimos: toca as nações, abre portas para o Evangelho chegar, envia missionários, Senhor, salva as nações e nos dá um coração também que auxilia nessa obra. Nos ajuda, Senhor, a não termos medo do futuro e a confiarmos em Ti. Tu estás no controle. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Dá-nos ânimo para esse dia, dá-nos alegria para viver. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Até amanhã em nosso devocional.